Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje faremos uma introdução ao estudo dos polígonos. Tá preparado? Vem comigo! Então, gente, vamos começar falando sobre formas planas e não planas. Se você olhar ao seu redor, você vai ver vários objetos. Uma maneira de diferenciar os objetos, utilizando alguns conceitos importantes estudados em geometria, é separando-os em formas planas e não planas. As formas planas são dispostas em um plano, como a gente já estudou em aula anterior, um plano qualquer. E as formas não planas são dispostas no espaço. Então, as figuras planas são formas geométricas formadas por superfícies planas. A gente pode classificar elas também como figuras bidimensionais, que têm duas dimensões. As figuras não planas são chamadas de sólidos, são os sólidos geométricos. Elas são tridimensionais, ou seja, têm três dimensões, e possuem, então, volume. E os polígonos? Os polígonos são linhas fechadas formadas apenas por segmentos de reta, que não se cruzam, tendo apenas o vértice como ponto comum. Esses segmentos de retas dos polígonos são chamados de lados. E os polígonos, então, são figuras planas que apresentam todos os contornos retos. Então, observando essas características, temos aí alguns exemplos. Vejam só. Figuras planas e fechadas. Reparem aí nos exemplos. Ok? São delimitadas por segmentos de reta. Observe o polígono, a estrela representada, né? E esse círculo aí do ladinho. Né? A estrela é um polígono, o círculo aí do lado não é um polígono, lógico. E por último ainda aí, apresentam dois segmentos de reta que se interceptam somente na extremidade. Ou seja, eles só se interceptam no vértice do polígono. Então reparem aí os dois exemplos, o polígono e o não polígono. Podemos ainda classificar os polígonos em polígonos convexos e polígonos côncavos. Então, os polígonos convexos, a característica desse polígono é possuir todos os ângulos internos menores que 180 graus. E os côncavos, possuir pelo menos um ângulo maior que 180 graus. Então, reparem aí nos dois exemplos colocados. Agora, os elementos de um polígono. O vértice. O vértice é cada um dos pontos que une dois lados do polígono. Como já vimos na aula de introdução à geometria, ponto é representado por letra maiúscula. Então os vértices aí, lógico, sendo pontos, são representados por letras maiúsculas. Agora o lado. Lado é cada um dos segmentos de reta que formam o polígono. Então, como já vimos antes também nas aulas, na aula de introdução à geometria, o segmento de reta é representado da forma que você vai estar vendo aí. O AB, o BC, CD, DE e AE. Temos também a diagonal. Diagonal é o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Note bem que são vértices não consecutivos. Então, como mostrado em nossa figura, nós temos as diagonais AC, AD, BD, BE e CE. Temos também os ângulos internos. Os ângulos internos são os ângulos determinados por dois lados consecutivos. Ou seja, são os ângulos que estão dentro do polígono. Nós já vimos também como se representa o ângulo. No caso do nosso exemplo aí, reparem, temos o ângulo ABC, BCD, CDE, DEA e EAB. Os ângulos externos são formados por um lado e por um prolongamento do lado consecutivo. Repare bem como ele está representado em nossa figura. Os ângulos externos, então, nós representamos ele pelo vértice. Olha só, A, B, C, D e E. Uma relação importante do ângulo interno e do ângulo externo é que a adição dos dois valores, o ângulo interno mais o ângulo externo, dá sempre 180 graus. Agora temos a nomenclatura. Colocamos aí a nomenclatura dos principais polígonos, os que são mais utilizados. Então, o triângulo,
né? Você já conhece, são 3 lados, o quadrilátero 4, o pentágono 5 e assim por diante. É importante deixar claro que tem outros, mas esses são os mais utilizados. Por fim, os polígonos regulares. Os polígonos regulares são polígonos convexos que possuem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos congruentes. Ou seja, os ângulos também têm que ter medidas iguais. Ok? O triângulo, por exemplo, o triângulo é chamado de triângulo equilátero. Então, um polígono regular de 3 lados é chamado de triângulo equilátero. O quadrilátero regular é chamado de quadrado. E as outras figuras acompanham a nomenclatura com o termo regular. Então, eu tenho o pentágono regular, o hexágono regular, o heptágono regular e assim por diante. Gostaram do vídeo? Dá um like então, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem sempre uma novidade no canal On Fire. Vem comigo!